crise institucional se aprofunda. Como eu sempre digo, nós não vivemos só uma crise política, que é grave, crise política. Nós não vivemos somente uma crise econômica, que é grave. É muito mais do que isso. Nós estamos vivendo uma crise institucional. E a cada dia os exemplos reforçam essa tese, infelizmente. Ou seja, agora estamos recebendo os boatos que correm em Brasília, que o presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, diz que se Rodrigo Janot for o primeiro da lista da Procuradoria-Geral da República, né, o seu nome será vetado pelo Senado Federal, tal qual dispõe a Constituição, que deve apreciar sempre quem é que assume a direção, a chefia do Ministério Público, ou seja, da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, seria uma interferência do Legislativo no Ministério Público. Isso é ou não é uma crise institucional? E mais, quando Eduardo Cunha vai ao presidente do STF, como foi ao senhor Ricardo Lewandowski, e pede que as denúncias, suposto inquérito, processo, que não há inquérito nem processo sobre ele, que estão em Curitiba, sob responsabilidade do ministro Sérgio Moro, isso seja transferido para Brasília, tendo em vista que ele, como presidente da Câmara, tem direito a foro privilegiado. Isso é uma clara interferência do chefe, do presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro na linha sucessória, junto ao presidente do STF, para pressionar a primeira instância, no caso, o juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, o juiz Sérgio Moro. Mais um exemplo de grave crise institucional. O vice-presidente da República, Michel Temer, em visita aos Estados Unidos, né, tranquilizou os investidores americanos e disse o seguinte, que se ele assumisse a presidência, ele manteria no Ministério da Fazenda Joaquim Levy. Tal fala foi recebida, segundo os jornais, com aplausos por parte dos investidores. A questão que se coloca é o seguinte, espera um pouquinho, ele é vice-presidente da República, ele já está falando numa presidência Temer, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, a situação é tão grave política que está colocado na ordem do dia o impeachment. Nesse caso, raras vezes, e essa é uma delas, eu concordo com Michel Temer. Nós vivemos um cenário muito próximo do impeachment. A popularidade da presidente, e a última pesquisa CNT mostra isso claramente, chegou a que nenhum presidente na história recente do Brasil, desde que nós temos esse tipo de pesquisa, um índice de popularidade tão baixo como a dela. Ou seja, se nós olharmos, é sempre uma curva descendente, tendo como referência dezembro do ano passado, abril desse ano, e agora julho desse ano tal. A questão que se coloca uma popularidade próximo a 5%, que vai descendo, 12, 7,7 e tal, como é possível manter uma presidente e com a impopularidade cada vez mais alta, com ruim, péssimo, com uma crise econômica, com uma crise política, uma tensão entre os poderes que leva, e estamos no meio de uma crise institucional. A pergunta fica, até quando nós assistiremos isso? Vale lembrar um exemplo histórico muito próximo de nós aqui da Argentina. Numa situação muito menos tensa e muito menos grave do que nós vivemos na Argentina, o presidente Fernando de la Rúa foi obrigado a sair da sede oficial do governo, a Casa Rodada, de helicóptero, cercado pela população. Insatisfeita. A grande questão que se coloca é o seguinte, dificilmente veremos uma presidente saindo de helicóptero, creio, do Palácio do Planalto, mas a tensão é muito grande. Ou ela vai sair pela renúncia, né, o que é bastante um dos cenários prováveis, ou com a abertura de um processo de impeachment, algo que é extremamente penoso. É esse o cenário. Crise institucional. A pergunta é, o Brasil aguenta por quanto tempo uma situação como essa?